Muito boa tarde, estamos aqui com mais um Blá Blá Blá, desta vez com Teresa Leal como convidada, escritora, blogger e empresária em modo stand-by. Olá, Teresa. Olá, Alexandra, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigada pelo teu convite. É com muito gosto que estou aqui hoje. Tu foste apanhada de surpresa por toda esta situação da pandemia, porque tu tinhas vários projetos que estavam mesmo prestes a começar. Sim, eu constituí a empresa no início de março, logo nos primeiros dias de março, à espera de que fosse de facto fantástico e de repente vi-me com um blog numa mão, um livro pronto, que é este, pronto, mas sem poder fazer lançamentos na outra, e uma empresa de animação turística que ia arrancar, mas que teve que ficar parada porque não podia fazer nada. E confesso que os primeiros tempos, eu na altura não disse a ninguém, mas foi pânico total Assustadores. interno. Exato. Isto porque eu tinha deixado uma situação, vamos considerar confortável. Eu trabalhava numa empresa grande, com uma dimensão grande, tinha deixado essa situação para arriscar tudo e de repente o tapete desapareceu literalmente debaixo dos meus pés. Quem não tem grande experiência e se vê de repente com uma série de contas para pagar e sem qualquer receita a entrar, sim, nos primeiros dias de março não foram fáceis. É preciso fazer um grande jogo de cintura, como se costuma dizer. Não disse nada a ninguém, porque eu é assim, quando a coisa não está bem, eu não digo nada a ninguém, faço de conta que está tudo bem. Respirei fundo e tive que me reinventar ao longo deste tempo, foi isso que eu fiz. Eu estes dias que nós temos estado em casa, o que eu fiz foi reinventar-me e foi tentar perceber como é que eu, atendendo às circunstâncias, podia seguir em frente com a minha vida. Uma das coisas que eu fiz em relação ao livro foi, não é possível fazer os lançamentos, mas é possível colocar o livro online. E o digital, mais do que nunca, agora está na ordem do dia. E pronto, e o que eu fiz foi, agarrei no livro e comecei a vendê-lo online. E Um, a promovê-lo, empre... tu promoves o livro, não é? Tem de ser Sim, na tua página, faz parte. sim, promovo o livro na minha página, vou fazendo uns passatempos, tenho recebido também convites de outras empresas que têm achado o livro muito interessante e que me têm convidado a participar e a falar sobre o livro, o que é bom. Portanto, tem havido sempre um buzz à volta do livro, o que é bom e o que tem ajudado de facto não só às vendas, mas à promoção do próprio conceito do Teresa vai de férias. E do teu O nome que, também. sim, do meu nome também. O que eu tenho estado a fazer e o que eu pensei fazer, uma das coisas que eu pensei durante estes dias, foi o Teresa vai de férias, vai deixar de ser simplesmente um blog e aos poucos transformá-lo numa marca, de forma a que possa criar algum impacto e mais do que nunca que possa trazer algo de positivo para todos. É isso. É assim, também convém dizer que o teu livro é um pouco uma viagem pelo mundo, porque tu tens aqui. Eu perdi, eu a meio deixei de contar o número de destinos que estão aqui mencionados, não é? Não só a nível internacional, mas também dentro de Portugal, do nosso país. É verdade. Eu tive a sorte de poder viajar muito. Eu trabalhei na TAP por muitos anos e tive a sorte de poder viajar muito e fiz viagens fantásticas. E metade do livro é precisamente sobre essas viagens fantásticas que eu fiz e é sobre a minha visão muito pessoal daqueles sítios. E eu faço muita ligação com livros que li e que de repente estou num sítio e lembro-me de um livro que li que quando tinha 11 ou 12 anos. E de repente aquele livro faz todo sentido ali. E isto acontece também com filmes, com músicas, e eu naturalmente fui fazendo esta ligação e depois o que eu fiz foi passar tudo isto, passar para papel, porque eu acho que as viagens são muito emoções e é muito importante aquilo que sentimos e o que nos lembramos quando estamos nos sítios. Em paralelo, eu gosto muito de descobrir Portugal. Aliás, aquelas viagens que eu fiz, umas são em serviço, outras não, outras são particulares. Mas em Portugal eu descobri muito Portugal e tenho aposto desde sempre muito em Portugal, e gosto muito de Portugal. Portanto, aquilo que eu tenho feito e que eu depois juntei no livro são
lugares por onde eu fui passando, norte a sul, ilhas, enfim, tudo. E eu acho que é muito importante nós promovermos o que é nosso. Hoje em dia acho que estamos todos mais conscientes disso. Quando eu comecei o blog há 3 ou 4 anos atrás, não havia tanto essa consciência e eu achava que era muito importante partilhar aquilo que temos de bom em Portugal, porque temos muita coisa boa. E há tanta coisa a descobrir, não é? Ah, Nós somos um país pequenino, com cerca de 10 milhões de habitantes, em que vamos de norte a sul em, sei lá, 8, 9 horas de carro, sensivelmente, se calhar até um bocadinho menos, dependendo da velocidade a que vamos, mas o que é certo é que nós temos autênticos tesouros a descobrir um pouco pelo país inteiro, não é? E depois é assim, não é só o destino, porque tu tens o destino, tens os vinhos espetaculares de norte a sul, diferentes, tens a gastronomia extraordinária, A nossa encontras. peixaria. Sim, e depois tu vais à procura, se vais, eu às vezes gosto de ir sem destino, e vais à procura e encontras um restaurante que é fantástico, topo, luxo, ok? Mas também encontras aquele restaurantezinho mínimo de família e que é espetacular. E eu gosto muito dessa descoberta, dessa Nós temos surpresa. uma particularidade, nós portugueses temos uma particularidade. Eu nunca mais me esqueço de uma situação, de um jantar que eu fiz em Santiago do Cacém, em que a cozinheira era proprietária e tinha na mesa uma travessa com tanta comida que eu olhava para aquilo e dizia: meu Deus, como é que eu vou conseguir comer isto? E passa a proprietária, que era também cozinheira, tipo, sabes aquela situação em que a língua tem uma maior velocidade que o cérebro? E ela está-se com esta: ah, filha, estás tão magrinha, vou trazer mais comida. E eu devo ter colocado autêntico pânico. Mas isto é muito português. Pois é, pois é, pois é. E é verdade. E por isso é que nós acho que temos tanto sucesso lá fora, é porque nós sabemos muito bem receber e é muito espontâneo, não é nada forçado. Nós somos assim, espontaneamente gostamos de Vamos a gente e uma gostamos. tasca no Alentejo ou no É, Trás-os-Montes e estamos na conversa e entra um senhor mas olha, experimente, nós temos aqui um salpicão. é verdade, é muito bom, é O muito bom. português é muito orgulhoso de mostrar as suas coisas, de mostrar os seus enchidos, o seu vinho. Olha, já experimentou este vinho, não é? É verdade. E sabes outra coisa que eu acho também, é que o português não é nada vaidoso. E eu encontro, olha, estou a pensar em Peniche. O Boina Verde é uma tasca. E é uma tasca, estás a fazer esse arte, tens de ir lá, Alexandra, a sério. O Boina Verde é uma tasca super Eu adoro arranjadinho. tascas. Muitas vezes aqueles Ah, petiscos tradicionais é onde se come melhor. não, tu não estás bem a ver. Os melhores doces que tu podes imaginar vais encontrar no Boina Verde e que há um que é, por exemplo, frito na altura e tu ainda o comes um bocadinho quente. Um, E por acaso, assim, a é, nível de doces conventuais, há uma pastelaria na Terceira, eu nunca me lembro como é que ela se chama, mas só há duas que são fabulosas. É assim, pronto, é daquelas coisas fabulosas. Ah, ok, também é Alcoa, não é? É verdade. sim, mas nós estamos a falar num outro patamar, naquela gente que não é conhecida e que tem coisas extraordinárias. E essa é a parte que eu gosto. O que eu gosto mesmo é de descobrir aqueles pequenos tesouros que mais ninguém Acho que sabe. mais ninguém conhece. E, curiosamente, mesmo em Lisboa, ainda volta e meia, tu ainda apanhas um ao outro. Volta e meia ainda, mas isso é que é mesmo bom, é quando tu vais à descoberta, pá, e encontras, seja aqui, seja lá fora, seja onde for, mas encontras aquele pequeno tesouro que ninguém conhece, pá, e aquilo é de facto extraordinário, como é que é possível que ninguém conheça aquilo? Começa a partilhar o nome. Sim, mas isso é uma das partes que eu gosto do blog, que me dá imenso gozo, é isso, são aqueles pequenos tesouros, e há tantos por Portugal fora, pá, e que ninguém conhece, e que são tão bons. Olha, e eu tenho às vezes dificuldade em escolher sobre o que é que hei de Vais escrever. escrever, porque há muita coisa. Depois acabo por ir alinhando e aos poucos vou partilhando, mas cada viagem que eu faço facilmente descubro conteúdo muito interessante. É muito fácil em Portugal descobrir sítios espetaculares. E às vezes há coisas que inicialmente tu nem pensas. Por exemplo, a zona da Mortosa, a arquitetura, muito É verdade. típica por grande parte dela ter sido construída por imigrantes.
E é daquelas coisas que tu, à primeira vista, não pensarias até que alguém da terra tu menciona. É verdade, é verdade. E nós tivemos essa experiência juntas e, entretanto, eu não resisti a escrever exatamente sobre isso, porque aquilo que de repente pode chocar até inicialmente à vista, porque é um conjunto de azulejos com cores completamente, aparentemente fora do sítio, mas quando começamos a perceber o conceito, faz muito sentido. É a tal questão de perceber a história por trás da história. E de repente aquilo faz muito sentido e de repente é muito importante que tudo aquilo seja preservado e que seja mantido como está, porque conta a história da Mortosa. E lá está, é isso que tu dizes, são esses pequenos apontamentos que às vezes passam despercebidos e nós podemos passar de carro e não prestamos a atenção devida, e ali, naquelas casas, está um bocadinho da história da terra que é preciso depois ir aprofundar e conhecer. Por isso é que conversar com os locais, às vezes as pessoas quando vão visitar um destino qualquer parece que têm medo de falar com os locais, mas essas histórias consegue-se ao falar com as pessoas que são dali, não é? É verdade, só falando com E as a melhor pessoas. forma de perceber a cultura de um local é precisamente falar com as pessoas da terra. Claro que sim, claro que sim. E depois é preciso percebermos que, era como tu dizias há pouco, nós somos um país pequeno, mas com uma diversidade cultural, gastronómica, enfim, brutal. E só conseguimos realmente perceber as diferenças quando ou vamos pela mão de alguém que é de lá, ou passamos algum tempo a falar com as pessoas. Este projeto de animação turística que eu tenho para o Oeste vai de encontro a isso. Eu acho, se calhar é tendencioso, porque eu sou de lá. O barulho de fundo da banda sonora. Estou a ouvir. Eu acho que ela faz ela dá o ritmo a isto. Eu acho que o Oeste é único. É uma região única em Portugal. Tem características que mais nenhuma região tem. Também acho que quem sabe bastante sobre isso é quem anda lá, porque conhece os sítios, os melhores sítios, os sítios que não são os mais populares, mas que realmente têm estes segredos de que falávamos há pouco. E o meu projeto, a minha ideia é, através do turismo, porque eu acho que o turismo é um canal importantíssimo de divulgação, através do turismo promover a região do Oeste. E como é que eu pensei nisso? Eu pensei em convidar outras empresas de animação turística, que eu não os vejo como concorrentes, para mim são parceiros, porque complementam o que eu vou fazer, e convidar outras marcas para se juntarem ao projeto. E neste momento eu tenho empresas de animação turística, tenho empresas de alimentação. Ontem reuni-me com uma pessoa que trabalha em azulejo e que se vai juntar ao processo, ao projeto, e vamos ter workshops de azulejo. E tudo isto com materiais e tudo isto só com o Oeste. Só vai caber ao Oeste aqui. E o que eu espero é que, de facto, as pessoas fiquem curiosas, vão conhecer e depois aos poucos percebam que, de facto, o Oeste não é melhor nem pior do que as outras regiões, mas é sem dúvida diferente e tem características diferentes do resto do país. E pronto, este é o projeto que eu tive que adiar um bocadinho, o seu lançamento, mas que não vou deixar de o promover porque acho que faz todo sentido, hoje mais do que nunca. Queres fazer algum reformular devido agora às novas exigências relacionadas com o coronavírus? Claro, claro que sim. É assim, eu neste momento estou em compasso de espera. O que eu fiz, eu tenho o projeto todo pronto. Entretanto, há outros empresários que aos poucos estão a juntar e ainda bem, complementam o conceito, mas o projeto está pronto e eu coloquei a data de 1 de julho para o lançar. Até lá eu vou perceber o que é que eu vou ter que fazer, quais são as regras que vamos todos ter de seguir. Eu, ao ritmo que tem tudo mudado, eu acredito que se calhar até ao final de maio muita coisa vai mudar ainda. Portanto, eu neste momento ainda não Nós sei estamos a exatamente. aprender como reagir a isto. É isso. Portanto, hoje ainda é muito prematuro eu dizer que no dia 1 de julho as regras vão ser o que seja, não consigo. Não era real, porque eu acredito que se calhar até ao final de maio as regras, entretanto, de alguma forma vão se adaptar
à mudança do que vai acontecer. Em meados de junho eu vou ter que ter aí sim tudo pronto para em julho poder arrancar e ter a certeza de que as pessoas, claro, ficam em segurança, mas que ao mesmo tempo não vão continuar fechadas na sua casa e vão poder usufruir de uma experiência diferenciadora. Uma das bases do projeto são grupos muito pequenos. Eu não vou querer juntar muita gente de forma nenhuma. A minha ideia era juntar pequenos grupos de amigos, famílias, até 8 pessoas no máximo. Portanto, isso já vai um pouco de encontro ao que entretanto aconteceu. Tudo o resto vamos nos adaptando, de forma a que, de facto, como te disse, seja seguro, mas as pessoas possam sair de casa e possam, então quem tem crianças, possa um bocadinho viver experiências que façam sentido e que não continuem confinados a um espaço que às tantas começa a ser muito cansativo e muito desgastante. Já podemos saber o nome desse projeto, o nome oficial? Podemos, eu não tenho imaginação, é tudo. Teresa vai de férias. Que é a melhor marca pessoal. Pronto, como eu te disse, eu estou a transformar aos poucos o que é um blog, que vai continuar exatamente com o conceito que tem, mas o que é um blog numa marca. Portanto, esta marca vai ter, tem o livro, uma primeira fase, vai ter o projeto de animação turística e posso dizer em primeira mão, em primeiríssima mão, que estou a desenvolver um projeto de merchandising com o conceito do Teresa vai de férias. Tudo Teresa vai de férias, tudo debaixo deste chapéu. Teresa vai de férias, sempre com este conceito da bicicleta e das flores. O projeto de animação turística vai ser Teresa vai de férias, Food, Wine and Tours, porque é uma extensão do resto, não é? Mas a única parte que vai ter diferente do resto tem uma bicicleta, tem um cesto com flores, tem outro cesto com gastronomia também. E voltando um pouco ao blog e aos destinos, não tem, alguma vez chegaste a contar a quantos destinos é que já foste? Não, Não vale a pena. não vale a pena. Isto para mim não é bem assim uma coleção. E sabes que há um tempo atrás, lembras-te quando esteve um bocadinho em moda fazermos o mapa e colocarmos nos sítios onde tínhamos Sei. passado? Pronto. E eu comecei a tentar fazer isso. E depois percebi que, pronto, eu tenho amigos que viajaram horrores, eu ao pé deles não viajei quase nada. Mas, enfim, eu tenho a minha dose de viagens simpática. E depois comecei a ficar, às tantas já estava baralhada. E eu disse, não, isto não vale a pena, olha, não quero saber, eu não vou fazer nenhum catálogo. O que está no livro não são as minhas viagens todas, são uma parte de Imagino. viagens que fiz, mas não são todas, porque eu a certa altura percebi que Não aquilo tinhas folhas para tudo. não, sabes, é que eu não comecei logo no início. Eu até achava que não tinha jeito nenhum para escrever, e pronto, e isto aconteceu de uma forma um bocadinho quase por acaso. Por isso, há uma parte em que nem sequer há fotografias e não há registros daquilo que fiz, ou há coisas muito arcaicas ainda. No livro, eu começo o livro a falar. O livro não tem uma ordem, a ordem cronológica não existe no livro. Eu começo com uma das viagens que me marcou mais, que foi à selva, à Amazónia, e começo a fazer referência a um dos livros que me marcou mais, que foi o Rosinha Minha Canoa, tinha eu para aí 10 ou 11 anos quando o li. E quando cheguei à selva, passados tantos anos, o livro, como se fosse uma pipoca, saltou dentro da minha Estavas cabeça. a andar pela selva e a relembrar partes do livro que tinhas lido. Sim, porque ali havia muita coisa que fazia todo o sentido. E aquela inocência do livro, ali, e eu tive em contacto, por exemplo, com os índios, com alguma tribo de índios que mora lá, que habita lá, e de repente tu percebes o contexto, O livro mas salta para a realidade. é isso, porque tu podes ler um livro e que te marca, mas às vezes não o abarcas na sua totalidade. Só acontece quando tu tens uma experiência que de facto te liga muito ao livro. E aquele livro ali, o Rosinha Minha Canoa ali,
fazia todo sentido para mim. Pronto, e o livro começa exatamente com uma história que não é das minhas primeiras viagens. Há muitas viagens que eu fiz que não estão lá, mas estão lá as 2 primeiras viagens que eu fiz de avião, porque foram avassaladoras para mim. Eu fui trabalhar para a TAP sem saber o que era um avião. E fui trabalhar para o Contact Center, um sítio onde vendemos lugares de avião, e eu não sabia o que era um avião por dentro, portanto eu usava a minha imaginação para responder às perguntas que me faziam. Quando eu tive a oportunidade de fazer a primeira viagem de avião, fui a Então Londres. era isto que eu estava a vender. Pá, e sim, mas sabes, é como se eu tivesse 5 anos. Eu entrei dentro do avião, mas eu ainda hoje, eu entro dentro do avião e é como se tivesse 5 anos. Eu entrei dentro do avião, assim, então, mas era isto que eu vendia. Ei. E depois há outra coisa que eu acho até hoje mágico. É quando o avião aterra, a porta abre e entra aquela lufada que pode ser de ar frio ou quente, dentro do sítio onde estás, mas que é completamente diferente do sítio de onde tu vens. E tu percebes quase por magia que foste teletransportado para um Estás sítio no mundo. completamente diferente. É o teu primeiro contacto com outro sítio. E essa coisa de a porta abrir e aquele impacto do ar, para mim, vai ser sempre. Eu posso fazer milhares de viagens, aquele momento que a porta se abre, eu sei que vou começar a viver uma história única e a ter experiências únicas. Adoro, adoro. Então, isso entra na outra pergunta que eu te queria fazer, que é qual é o destino, qual é a viagem que te anseias fazer, mas que ainda não fizeste? Porque tu já conheces bem o mundo, por assim dizer, não é? Mas há sempre algo mais. Eu tenho um fascínio enorme, sabes com o quê? Comboios. Eu adorava fazer uma viagem grande de comboio, daquelas que A nós, viagem é aquela considerada a viagem mais comprida do mundo que sai de Portugal. opa, que não fosse porque essa é caríssima, eu não vou conseguir fazer. Assim, Mas, já sonha-se grande. mas está nos meus to-dos, é fazer uma viagem grande de comboio e é ir percebendo a mudança à medida que vamos avançando, os destinos mudam, não é? E os países mudam e muda a cultura, e conseguir captar essa mudança de comboio eu acho fantástico. Eu tive uma experiência mínima, mas fantástica. Fiz o comboio presidencial, que é só um dia, era só um dia, lá em cima no Douro, e era uma viagem no tempo. O comboio levava-te de volta ao início do século passado. E eu adoro essa sensação. Associamos, eu pelo menos associo as viagens de comboio, eu associo imediatamente aos livros da Agatha Christie. Também é verdade. Também. Tens razão, tens razão. Mas lá está, há sempre esse componente, há essa componente de mistério, de descoberta, de o que é que vai acontecer. O E não é crime tão. do Médio Oriente é o daqueles livros e filmes, porque já foi transformado em filme N vezes, que tu sabes como é que acaba, mas vais sempre ler e ver de novo. É verdade, e guardas o livro e podes ler 500 vezes e lês só por costas e porque dá prazer. E ao contrário do avião, porque o avião, lá está, tem aquela magia, abriu a porta, o ar mudou, percebes que mudou tudo, mas não tiveste a sensação da transação. No comboio tu tens, tu vais percebendo que a paisagem muda, que as coisas vão mudando e é bom. Uma das viagens também que eu fiz de comboio, foi já há uns anos, de Londres a Edimburgo, de comboio. E também é relativamente rápido, não é nada disto, não dormes, não, nada disto, mas tens. São paisagens completamente diferentes. E a paisagem é brutal. E a paisagem é mesmo brutal. E tu poderes estar ali sentado num comboio que não é muito moderno, a ver a paisagem a correr, é. Eu gosto muito. Portanto, nos meus to-dos, sem dúvida, comboio, uma viagem grande de comboio, acho que é uma experiência única e é algo que eu quero fazer logo que seja possível. Muito bem. E por Portugal, há aqui alguma terrinha que te desperte particular interesse? Ai, Portugal. Portugal, É mais por região, não? sabes?
é difícil porque Ela é eu muito não mais consigo fácil de destacar conhecer, nada. essa vantagem. Não, eu não consigo destacar nada. Eu gosto de tudo. Hum, É assim, se tu me disseres vamos, seja para onde for, eu digo vamos. Até mesmo aqueles sítios que à partida eu posso dizer, esse sítio não tem graça nenhuma. Pá, quantas vezes eu já pensei isso? E fui. Depois és surpreendida. E tinha. E então, eu não te consigo dizer, pá, não consigo. Se tu me disseres vamos, põe um sítio qualquer a seguir a de vamos, e eu digo que vamos. Pá, não consigo. Há sítios espetaculares. Eu adoro os Açores. Eu adoro a Madeira. Eu adoro Portugal de norte a sul. Eu até gosto das berlengas. Eu gosto de tudo. Tudo. Berlengas não. Sim, Alexandra, sim. Ok, enjoava-se um bocadito. Mas Não, a minha pior viagem que eu alguma vez fiz na minha vida foi uma viagem às Berlengas, porque ninguém nos avisou e, portanto, ninguém tinha tomado nada contra o enjoo, ninguém tinha levado casaco contra o frio e não nos avisaram que nós íamos numa réplica de uma caravela. E, portanto, fizemos para aí 3 horas ou mais de viagem, em que mais de metade das pessoas enjoou e passou mal. E convém dizer que isto foi na véspera de eu fazer o meu primeiro cruzeiro. coitada, foi uma boa preparação. Eu tive Mas quase a olha, desistir. mas eu gosto, apesar disso, e apesar do clima agreste, as berlengas têm uma beleza natural única. Não E sei, não aquela. consegui ver. Não passei do Não, ponto. opa, temos de lá voltar. Tem uma beleza natural única. E não chegaste a fazer, por exemplo, eu fui já lá, eu quando fui às Belengas era uma miúda, confesso. Agora está também nos meus planos a médio prazo ir em família e levar lá os meus filhos. Uma das coisas que me lembro que gostei imenso foi do passeio que fiz com os pescadores a ver as grutas à volta da ilha. Outra coisa que gostei foi da tranquilidade. Estás num sítio onde, como é limitado o acesso, o sossego ainda impera ou imperava na altura e, e pronto, e era uma experiência muito boa, ou é uma experiência muito boa, e que eu acho que vale a pena, apesar dos enjoos. Sabes, eu também enjoo a andar de carro. Portanto, eu quando digo vamos para qualquer sítio do país, eu sei que a minha viagem até chegar ao sítio e a minha viagem de regresso vai ser um suplício para mim. Porque depois, como eu não quero tomar nada, eu vou sofrer na viagem. Mas eu não deixo de ir, porque a experiência do destino vale contra tudo o resto. Portanto, eu posso enjoar de avião não enjoo, mas posso enjoar de barco, de carro, de autocarro. Achas que não vou? Vou à mesma. Eu adoro ir. Por isso, as berlengas, apesar de eu eventualmente enjoar, não é um impeditivo. Eu continuo a ir. Então, olha, vemos aí numa próxima viagem. Não, tens Obrigada, que ir comigo. Tens obrigada. que ir comigo. Obrigada, Alexandra. Obrigada pelo convite. Obrigada por esta oportunidade. Até breve.